Hoje eu estou muito, muito, muito feliz, porque eu estou aqui com a minha mais nova amiga de infância, a Marjorie Vanucci. Nome chique, né? Tão chique quanto o cabelo dela, que é cor-de-rosa. Ela sim é a garota do cabelo cor-de-rosa. Desde que eu te conheço, né, Marjorie? Você sempre teve, né, cabelo cor-de-rosa? Acho que sim. Uhum. E eu convidei a Marjorie, porque além de ela ter tido câncer de mama, principalmente por isso, né? E agora ela tá. Bom, ela vai contar um pouquinho da história dela rapidamente, né? Porque a gente veio falar aqui de sonhos, né? Eu, como sou uma pessoa sonhadora, adoro ver as pessoas realizando sonhos. E a Marjorie é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela não é um padrão, né, Marjorie? A Marjorie é mais gordinha, é mais rechonchudinha, tem um cabelo rosa, e tem muita personalidade. E o sonho dela era dançar balé. E ela dança balé. E eu acho isso maravilhoso. E então eu trouxe ela aqui para a gente falar desse sonho que ela realiza e de tantos outros, e de sonhos em geral, né? Que é para a gente ter um bom incentivo para sonhar, porque eu sei que aqui eu sou muito admirada pelas coisas que eu também faço, de viagem, de carnaval e tal. Então eu quero trazer pessoas como eu para mostrar que não sou só eu, tem um monte de gente que realiza sonhos, mesmo tendo câncer como eu, ou em remissão como a Marjorie. Já falei demais que a convidada é a Marjorie. Marjorie, conta um pouquinho da sua história, se apresenta como você quiser, porque eu te apresentei, né, daquele jeito meu, né, rechonchudinha, gordinha, gosta de tudo, dança balé, tem cabelo cor-de-rosa, mas você já me conhece, né? Vocês podem ver que ela tem uma beleza bem exótica, ela pode usar o cabelo cor-de-rosa, porque não é todo mundo que pode. Então, conta um pouquinho da sua história com câncer. Conta essa história do balé, se você já dançou antes. Conta tudo, a Aham, gente quer saber. tá bom, pode deixar. Bom, eu acho que você me apresentou muito bem. Eu acho que você me apresentou como as pessoas me veem, né, Ju? Então, primeiro, né, oi para todo mundo do seu canal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um sonho, mais um sonho realizado. Tá aqui com você, fazer parte, né, também do seu canal. Acho que para todas as pessoas que conhecem a sua história e passam pelo que a gente passa, é uma grande honra estar aqui. Então, muito obrigada, né, por estreitar esse laço comigo e por a gente estar aqui hoje fazendo esse diálogo. Já começamos assim. E realmente, as pessoas me conhecem por essa, né? Mulher do cabelo cor-de-rosa, rechonchuda, que quebra todos os padrões, que fala as coisas com uma naturalidade e tudo mais, mas a minha história, ela tem um pouquinho mais de nuances do que isso, né? E então eu vou contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui, também como eu cheguei no balé e como que isso transformou minha vida além do câncer, né? Então, eu costumo dizer que minha história, né, com o câncer, muitas pessoas acham que eu comecei a falar, né, sobre o câncer e sobre principalmente sobre o câncer de mama, quando isso aconteceu comigo. Mas, na verdade, eu entrei em contato com o câncer na década de 80. Eu comecei a lidar com o câncer na década de 80. Então, muito antes de você ter o câncer, né? Eu brinco que muito antes das pessoas começarem a falar de câncer e começarem a expor mais sobre isso, eu já comecei a ser uma ativista, né? Porque o primeiro caso mais próximo na nossa família foi da minha avó materna. Ah, então Então, na você tem, família, a gente descobriu. é, vocês têm uma mutação, então? Hum, Tenho casos na família, tem mais esse né? detalhe, gente. E tenho muitos casos. Não tem, ó, e é isso que eu vou falar. Muitas pessoas, quando eu falo do caso da família, falam da mutação, e eu já vou chegar nisso, porque não tem mutação. Olha Olha, só, mais um detalhe. Então, assim, o que que aconteceu? Na década de 80, minha família percebeu que minha avó não estava muito bem, estava com uma mama maior que a outra, e quando foi ver, minha avó já estava num estágio avançado, de câncer de mama. Naquela época não se tinham os protocolos todos, né, que existem hoje. Ela também já estava no estágio muito avançado e ela veio a falecer muito rápido, né? Assim, menos de um ano, a progressão dela foi muito rápida, né? Foi um tumor bem agressivo
Ela já tinha seus 60 e poucos anos, mas foi uma questão bastante agressiva. Nessa época eu era uma criança e já percebi que aquela aura toda em torno do câncer, né? Que aquilo tinha mexido com a família de uma forma muito potente. E eu me senti com vontade de entender melhor isso, né? Alguma coisa naquele momento me despertou e eu falei, isso está errado. Está errado a gente descobrir muito tarde, está errado se morrer de uma doença, está errado, está errado, está errado. E eu comecei a ser ativista, comecei a correr atrás e comecei a falar para as pessoas na família fazerem exame, que alguma coisa tinha... Eu comecei a buscar. E aí veio a década de 90, onde começaram a vir as primeiras campanhas, então começou a vir o alvo da moda, começaram a vir as primeiras corridas, começaram a vir as primeiras campanhas O Outubro mesmo, né? Rosa, né? O Outubro Rosa começou mais ou menos Começou aí. isso, começou a movimentar, nem era muito Outubro Rosa, veio mais ainda o alvo da moda, começou a Sim. vir alguma coisa relacionada à moda, e aí eu comecei a entrar na área da saúde. Aí eu virei profissional da saúde, já era, né, maiorzinha, adolescente, para adulta, fui para a área da saúde, e aí eu me desenvolvi na área da saúde. Então, eu sou fonoaudióloga de formação, só que eu trabalhei muitos anos também na parte de gestão, trabalhei na parte privada, na parte pública, fui concursada em muitas prefeituras, então eu tive a oportunidade de acompanhar vários processos de conferências de saúde, processos de gestão, implantei programa de saúde da família, tanto na parte como especialista, como na parte de atenção básica. Então eu fui começando, e com essa parte do ativismo do câncer, eu fui indo na especialidade, aí eu trabalhei muito tempo na iniciativa, tanto na iniciativa pública quanto na privada, fui concursada em vários concursos, como fonoaudióloga e como gestora, né? Trabalhei na, na parte de administração, implantação de PSF, políticas públicas de saúde, conferências de saúde. Então, eu fiz vários trabalhos e com a oncologia, trabalhei também com pacientes cabeça e pescoço, então eu trabalhava tanto na especialidade quanto na atenção básica. E aí eu consegui me desenvolver na parte profissional, né? Então, trabalhando com médicos, com enfermeiros, com linha de frente, com várias coisas e me especializando e tentando entender mais esse universo que é muito complexo, né? Então, dos hospitais, de referências, de mandar para lá e para cá, e como que é a jornada do paciente, como que é a jornada do próprio profissional lidando com esse paciente tão especializado. Então, em 2009, a minha mãe, num autoexame, faz a descoberta de um câncer de mama, já um pouquinho avançado, mas não tão tardio quanto a minha avó naquela época. E aí a primeira pessoa com quem ela tem, né, essa disponibilidade de falar, e aí, o que que a gente faz agora? Foi comigo, já que eu tinha, né, uma experiência grande dessas jornadas de paciente, aí eu me descubro aquela pessoa que lida com a jornada do paciente, uma cuidadora que lida com a jornada do paciente, além de filha, né? Também não é nada Então, eu ia para. fácil. Não, não, você sabe bem como é que é, Eu né? estou cuidando da minha Ser mãe, que não cuidador. é câncer de mama, mas enfim, e tá bem difícil. É que a tua mãe era bem mais nova, né? Mas eu sei que a sua mãe morreu Sim, recentemente, mas não foi nada relacionado ao câncer. sim. Foi. A Ah, gente já foi? chega lá. Ah, tá. Foi. Mas aí, assim, eu acho que é muito difícil. Toda filha, né, principalmente, se torna muito cuidadora, né? A gente tem irmãos e tal, e a filha tem muito esse papel, né? Principalmente as filhas da nossa geração, né? Ainda tem Você é esse bem mais papel nova que eu, né? maternal, essa coisa assim. Mas eu aí. Você é bem mais jovem que eu. Ah, nem tanto, para com isso. Temos idade para É, sermos irmãs. é, Eu sou um eu pouquinho tenho só. mais de 10 anos que você, vai. Vamos lá. Ah, mas meu irmão também. Eu só tenho um irmão 10 anos mais velho. Enfim, minha irmã Jussara. E aí, A gente é assim, a mesma você cor, o sabe como que mesmo é, né? cabelo. A gente é muito parecido. Nós somos irmãs de alma, irmãs gêmeas, gêmeas. Símolas. Então, já tô me achando, tô íntima nesse canal, gente, salva isso, tô íntima com Jussara. Então, sou sua fã, tá nervosa.
Nem posso. Então, e aí, esse papel, né, da jornada com o cuidar e tudo mais, isso é até uma coisa legal da gente falar, que ele não é só com o câncer, né? Eu acho que no envelhecimento, ele é com todo mundo, mas com o câncer, ele é ainda mais específico. Minha mãe descobriu, ela estava com 63 anos, então também já era uma idade não tão jovem, Travou. mas entender muitas coisas. E aí eu fui ensinando esse protagonismo para ela, né? Eu Uhum. fui começando a ensinar esse protagonismo. E você não, só, E foi você não era paciente, mas você já tem essa personalidade de protagonista, né? Eu acho que é legal que a gente fale isso, né? Eu também, porque muita gente me procura, eu queria ser que nem você. Não, não tem que ser que nem a gente. As pessoas têm que desenvolver o melhor delas, do jeito delas. Mas você tem essa coisa de protagonismo, eu também tenho, né? Não é à toa que a gente ex- se encontra e exato. fala a E mesma cada um língua, e mas cada um se descobre, né? Cada um se descobre nessa jornada, né? Minha mãe, por exemplo, era uma pessoa extremamente reservada em relação ao câncer, não queria que ninguém soubesse, era uma pessoa extremamente reservada e, ao mesmo tempo, queria que eu protagonizasse tudo isso para ela entender. Então, assim, cada um reage de uma forma, né? E cada momento também da descoberta. Então, eu também me descobri uma cuidadora, né? Porque eu também não tinha passado por isso até então. Eu era uma, né, uma curiosa e uma profissional de saúde, né? E agora eu era filha e cuidadora, né? Então, assim, isso foi se desenvolvendo. E aí depois passamos por outras questões também, até que em 2000, e aí por conta disso eu já vinha fazendo exames mais cedo, né? Então os meus médicos, eles começaram a pedir exames para mim mais cedo, porque, né, tendo a avó materna e a minha mãe com câncer de mama, eles falaram, bom, Marjorie, então eu, a partir dos 28, 30 anos, eu já comecei a fazer mamografias mais corriqueiramente, ultrassom eu fazia todo ano de mama, né? Sempre fiz autoexame, então era uma rotina para mim. Até que quando eu normalmente faço meus exames no meu aniversário, em fevereiro, para já não esquecer, e até que em fevereiro de 2017, eu estava completando 38 anos. Minha mãe já estava, né, com os cuidados dela bem, ela já tinha passado, né, pelo tratamento dela, tinha sido extremamente bem sucedida, ela estava super bem, em remissão. E eu, em 2017, descubro, nos exames de rotina, não tinha nada palpável, não tinha nada, nada, nada assim, nenhum sintoma, nem nada. A única coisa que eu queixei, na verdade, para minha ginecologista na época, é que eu tinha reparado, eu já estava mais gordinha, mas eu tinha reparado uma quantidade de estrias muito grande que tinha aparecido do dia para a noite, né? nossa, Uma quantidade assim muito grande, tanto no seio quanto na barriga. Foi um boom. E aí depois a gente descobriu que isso era considerada síndrome de Cushing, que na verdade é uma descarga de estrógeno e progesterona muito grande. Isso tem a ah, ver com o câncer, que porque o bom! meu tumor ele é responsivo para estrógeno e progesterona. Então isso foi na verdade, uma sintomatologia não muito comum, Eu nunca tinha ouvido, mas eu nunca que tinha justamente ouvido era o que falar. estava alimentando. Chama síndrome de Cushing, e isso era uma das coisas também que estava alimentando o meu tumor. E aí eu descubro, então, acabando de completar 38 anos, da minha família, o tumor mais agressivo, a mulher mais jovem, né? Mas também mais cedo, né? Foi o mais descoberto mais precocemente, Precocemente. né? Então, assim, eu descobri, na verdade, que depois nos anátomos patológicos, o meu tumor era HER2 positivo, estrógeno positivo, progesterona positivo e aquele que, não sei, tá tudo positivo, não Sim. tinha nada, né? Tudo positivo. E eu brinco, né? Eu digo que é muito, a medicina é muito dinâmica, né? As coisas são muito dinâmicas. Quando eu recebi o diagnóstico, médica, quando que vai vir a metástase, né? Ai, Só credo. HER2, isso, aquilo, aquilo outro.
Porque naquela época, Jussara, eu ainda tinha muito o estigma das mulheres HER2, né? Que Sim. vinham e que estava começando o Herceptin, estava começando. Naquela época, no SUS, por exemplo, o Herceptin era só para quem já tinha metástase, Então, né? Então, assim, e por incrível que pareça, hoje em dia, apesar de quem é HER2 positivo, que é mais agressivo, mas tem muitos tratamentos que muitos, são muito exatamente, eficientes. Tanto é que exatamente. E foi o que o médico me falou. E foi exatamente o que o médico me falou. Ele falou, Marjorie, quando eu tive metástase no pulmão, o médico falou assim: vamos torcer para ter mudado alguma coisa e você ser HER2, porque tem muito tratamento. exato. Então é isso que eu falo. A medicina é muito dinâmica. Então o que assusta às vezes no passado, hoje em dia, né? Por exemplo, o Exatamente. triplo positivo antigamente era, nossa, era uma coisa que ninguém sabia o que fazer. Aí hoje é o triplo negativo. Amanhã a gente não sabe o que que vai ser. Então assim, a gente não tem como colocar as pessoas numa caixa. Né? Não. Então eu fui muito assim, né? Eu falei, nossa, e agora, né? Eu sou a pessoa que teve o negócio mais agressivo da família. E aí, na época, fomos fazer a questão genética, porque falou, poxa, peraí, né? Três pessoas na sequência na família, e eu sendo tão jovem. E, na verdade, o meu BRCA e BRCA1 e BRCA2 deram negativos, mas eu tenho um mapeamento genético ainda em aberto, porque deram algumas coisas indefinidas. Mas isso é uma outra conversa, É outro é vídeo. um, é um outro vídeo, porque é muita coisa para se falar e a gente tem coisas muito mais interessantes. Mas aí o fato é que foi assim, né, um momento até difícil assim para minha mãe, né? Vai passar também por um tratamento. Então foi uma verdadeira transformação porque a gente passou, né, de uma família que teve perdas em relação ao câncer e outros cânceres também na família, para uma família que tinha agora duas, digamos assim, superviventes sobreviventes. E aí, assim, o fim dessa história é que hoje eu sou a única sobrevivente. Minha mãe teve um novo câncer no final de 2021 para 2022. Nós descobrimos um novo câncer, nós achávamos que seria uma recidiva e tal. Ela teve um câncer de estômago, foi muito agressivo, um tumor já metastático, já de muito avançado. E aí, infelizmente, foi um protocolo já de fim de vida, com metástase já em muitos órgãos, mas com um cuidado de fim de vida, um cuidado paliativo, um cuidado de fim de vida muito bem alinhado, e no qual eu também pude ter a grande possibilidade de aprender e de vivenciar, fazer esse fim de vida junto e ao lado dela. Então, eu acho que isso também foi um grande aprendizado para mim sobre a finitude, sobre poder exercer o que eu aprendi e o que eu desejo sobre finitude. Então, isso para mim também foi um grande privilégio. Isso também pode ser uma outra conversa. E aí a gente entra na questão dos sonhos, né? Então, gente, só para pegar esse momento incrível que ela falou de cuidado paliativo, que todo mundo sabe aqui que eu sou uma ativista, falo disso, e o cuidado paliativo, quem não assistiu, tem um monte de vídeo aqui no canal, e a gente vai depois pode conversar sobre isso também. Então, Jussara, já fica aí a dica para a parte 2, porque temos muito o que conversar, não só dessa questão paliativa que você vive, né, todos os dias, mas desse pós-câncer e de tudo que tem no universo aí para a gente dialogar e falar. Então, já fica a sugestão. Hoje vamos falar de uma expectativa esperançosa e fica aí uma dica para uma parte 2, quem sabe? Porque Marjorie, tem muita coisa para a gente falar. com certeza. Bom, então, me conta Então, essa história com o balé, se você já era bailarina, se você voltou, se você parou, se você começou agora, me conta. então. E essa história do balé, por incrível que pareça, ela se cruza com a história da oncologia. E vou te falar por quê. Na época que eu descobri, né, o câncer e tudo mais, eu estava com 38 anos, né, como eu falei para você, hoje eu estou com 44. E naquela época eu estava assim vivendo aquela
emoção assim de algumas transformações já e de uma maturidade, de querer coisas diferentes, e eu estava iniciando outras vontades. E aí eu também estava buscando outros horizontes. E aí veio essa questão da oncologia que já mudou muita coisa, né? E naquela época eu comecei a fazer balé clássico. Eu nunca tinha feito balé clássico na minha vida, eu nunca tinha feito dança. Eu sou uma pessoa super descoordenada, eu falo que eu sou o Shrek da dança. As minhas professoras, elas até brincam comigo, porque eu não sou o padrão. E Sim. quando eu me descobri na dança, eu sempre fui espectadora, né? Eu nunca fui protagonista, né? Como a gente fala do protagonismo, eu Uhum. nunca me vi como protagonista, como bailarina, eu sempre me via como espectadora. E aí, nessa época que eu estava aí descobrindo câncer, descobrindo um monte de coisa, eu queria fazer uma atividade diferente física, porque eu sempre fiz atividade física, e eu queria um desafio. E aí estavam começando essas aulas de balé, aulas para adultos, e eu nunca tinha colocado uma sapatilha na vida, eu nunca tinha ido, eu sempre fui do esporte. E aí eu falei, quer saber? Quero um rolê diferente, eu quero um desafio. Eu quero eu nunca vi uma gorda dançar, eu sempre vi outras pessoas, eu quero esse desafio. E eu estava numa escola que tinha o tal do balé fitness e não sei o quê, e comecei nessa história do balé fitness, eu falei, não, não quero fitness, eu quero balé, eu quero uma aula para quem nunca dançou. Não é possível que quem nunca dançou não possa começar. Sim, Tem dança dos aprender. famosos, né, tem que ter alguma coisa. E aí eu comecei a buscar e achei uma aula de balé adulto e comecei. E comecei no meio da quimioterapia e de tudo, e das cirurgias, e eu não tinha força nenhuma, e tive professoras extremamente pacientes e maravilhosas que olharam para mim e falaram assim: vai, vai. E eu comecei a perder, né, sensibilidade dos pés, das mãos, tinha muita dificuldade, tive linfedema no braço. Eu tive tenho neuropatia até hoje, né? Minha neuropatia não tive retorno, né? Minha neuropatia ela ficou como Regrediu. sequela, né? Uhum. E né, não regrediu e o balé me transformou no movimento. Ele foi o meu reabilitador. Nossa, muito legal. E me fala uma coisa, E aí nisso eu fui. pergunta que não quer calar. Você já usa uma sapatilha de ponta? Eu uso sapatilha de ponta. Eu cheguei nas pontas. Não, gente, Uso isso é sapatilha de muito ponta. legal a gente ver como a gente pode. Não é o câncer que para a gente às vezes para por causa Exato, do câncer, mas tem que ser só assim um período, se for necessário. A exato. gente pode continuar sonhando de fazer as A coisas gente, e tal. o que eu costumo dizer bastante, Ju, assim, é que eu tive a felicidade de dizer que esses 6 anos, né, que eu passo também sendo paciente, eu também faço como bailarina. Então, o balé encontrou a paciente oncológica, né? Então, e vice-versa. E então isso é também uma forma da gente falar um pouquinho sobre como os sonhos, né, eles não podem parar por conta do tratamento. Eu sei que as pessoas têm um pouco de resistência e pode até achar que é um pouco de romantismo, Sim, mas a gente precisa entender que a gente precisa reajustar algumas rotas e colocar alguns objetivos, sim, né? E talvez naquele momento, né, você me perguntou até das pontas, né? Hoje eu cheguei nas pontas. Naquele momento lá atrás, eu não ia chegar. Eu não prospectava isso. Mas hoje eu posso prospectar. Hoje sim. eu posso prospectar outras coisas no balé que lá atrás eu não podia. Então, eu costumo fazer essa analogia da minha vida oncológica com a minha vida de bailarina, porque eu acredito que ela me torna uma pessoa mais viva Uhum. dentro dos meus propósitos e dos meus sonhos. Então, eu acredito que quando toda e qualquer pessoa tem algum outro propósito, que não seja só aquele propósito de vida, de trabalho, de dia a dia, mas que seja um propósito aliado a algum sonho, ela consegue ter esperança, Sim, ela consegue. consegue ter
né? Ela consegue ter momentos, é como você fala do carnaval com tanta felicidade, com tanta vontade, né? Você faz outras coisas, É que assim, até porque você sabe que você vai curtir o carnaval. então, o carnaval, na verdade, para mim é uma sapatilha de pontas, porque requer muita energia. Exato. Também requer ensaio. Tocar um instrumento, as pessoas acham, eu toco um instrumento de mão, né? Acha que é só chacoalhar aquilo. Não, tem uma técnica, tem Bem, levadas, tem os ritmos, não é pouca coisa. Então, é muito legal, né? Que eu estou fazendo o que eu gosto, você está fazendo o que você quer também e gosta. São sonhos que a gente queria realizar, que eu também só e, tive e coragem agora, depois do câncer, depois de muito mais velha, que você fala que a gente é da mesma geração. Não, você tem 44, eu tenho 58, eu sou bem mais velha, e tá tudo bem, né? Que delícia que a gente pode fazer isso com delícia, que qualquer ótimo. idade. É que eu não sou a moça do balé, mas olha, eu acho maravilhoso. E eu acho que as pessoas E eu acho aqui que nesse cada um tem, canal, né? Mas é que eu acho eu acho que você falou uma coisa muito certeira. Cada um tem, né, a sua sapatilha de ponta, cada um tem o seu carnaval, instrumento. cada um tem a sua É, esse seu sonho que está ali, que pode descobrir e que às vezes não é uma coisa que você já fazia ou que você tinha vontade quando era criança. Às vezes é uma coisa que você descobre depois, que você nem sabia. Eu nem tinha. As pessoas falam assim, "Ah, mas você sempre quis dançar quando você era criança?" Não, eu nem imaginava. Eu gostava de ver, eu gostava, mas nunca imaginei, não foi um sonho que, ai, estava lá guardado ou que eu não realizei. Não, foi uma coisa que apareceu depois. E sabe, esse sonho faz você fazer muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, você sabe que para você conseguir realizar isso, você tem que fazer uma academia, você tem que estar bem com os seus protocolos, você tem que organizar planner de vida para isso, você te cria uma, né? Então, um sonho puxa outro, verdade, né? eu concordo plenamente com você. E eu estou também fazendo uma analogia, apesar que a gente tem que acabar esse vídeo, mas eu estou fazendo uma analogia aqui de uma coisa que a gente já conversou. O carnaval, para mim, além de eu gostar de dançar, de cantar, porque no bloco a gente também faz coreografia, então você tem que fazer a coreografia, você tem que tocar o instrumento e aí tem a produção também, né? Então eu gosto de me vestir, de fazer um cabelo, de usar uma tiara. E eu lembro de uma conversa que a gente teve que você falou da dificuldade que você tem com as roupas, porque você não é uma bailarina Sim. padrão, de um corpinho padrão com aquele colanzinho. Você vai ter que fazer uma É, coisa para você que também fique legal. Então, sim. só para eu terminar meu raciocínio, na verdade, os sonhos também não trabalho, né? Eles não vêm assim, né? E a gente tem que, como você falou, se ajustar, É, ajustar a rota. Ai, mas eu não sou magrinha que nem as bailarinas, então as roupas não ficam tão bem em mim como não fica naquelas magrelinhas, né? E eu, sendo mais exatamente. velha, num bloco de carnaval, tenho as minhas inseguranças também, mas eu quero usar a hot paint com a meia arrastão, e eu me despi de tudo que me fazia ter vergonha disso, porque eu era mais velha, porque eu também não sou um corpinho padrão. Agora eu tô mais magrinha, mas eu tava mais gordinha. É, e vai aparecer a celulite. E que mulher que não tem celulite? Então, isso tudo faz parte do sonho. Se a gente ficar, não, não vou fazer isso porque eu tô Exato. gorda, eu não vou fazer isso porque eu tô velha, eu não vou fazer isso porque você não faz nada. Então, eu acho que esse vídeo eu trouxe você aqui para falar que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, Exatamente. a gente pode mesmo que não chegue onde a gente quer chegar, mas pelo menos que a gente tente, que a gente sinta o gostinho e o prazer de ter feito aquilo, né, Marjorie? E Beleza. deve quebrar esses padrões, né? Eu acho que o que você está falando muito, Ju, Dele, eu acho que o que você está falando muito, Ju, é isso. A gente quebra padrões, né? A gente vem para quebrar padrões. E sonhos quebram esses padrões na gente e na sociedade, né? Então, eu acho que trazer aqui para o seu canal, muito além
né, do que a gente fala de saúde, de perspectiva. Falar de saúde também é isso. Falar do nossa qualidade de vida é falar de quebrar padrões diários que a gente tem que enfrentar, né, para poder viver diariamente com qualidade, né? Com Então, certeza. é lógico que parece, né? As pessoas falam assim, ai, Marjorie, mas você é muito, ai, positiva, muito gratiluz. Não é isso, eu sou muito realista. É muito importante a gente dizer que a saúde, ela é uma compilação de tudo isso, né? Então, por que que a gente está falando aqui de sonhos, de quebrar paradigmas, de ir para frente com outras coisas? Porque saúde não é só a gente estar com o exame bom, ou estar com o exame zerado, estar em remissão, ou estar curado, Sim, né? A saúde é você ter qualidade de vida para exercer os seus sonhos, exercer seu potencial, ter a sua casa, ter o seu momento com a sua família, ter o seu momento com os seus amigos, você ter possibilidades de realizar, é né? isso Então, aí. isso é saúde, A né? a Então, saúde não é ausência de doença, né? Eu, por exemplo, eu não estou em remissão, eu estou em tratamento, eu tenho câncer ativo e eu estou cheia de saúde, gente. E é disso mesmo que eu queria falar, né? exatamente. E A falar saúde não é cura, tá curado, não é não ter uma doença, tá curado é a gente não desistir de ter a nossa vida, independente do que possa não estar dentro do que a gente queria, né? Eu não queria ter câncer, por exemplo, mas eu tenho, mas eu não deixei de viver por causa disso. Então, eu acho que o exatamente. sonho vai muito nesse caminho, né? De continuar vivendo. Não, sonhar não é fácil. Realizar sonhos é mais difícil ainda, não tem nada fácil. Ter câncer não é fácil, mas é possível. Eu acho que isso é a essência, né, de viver não no romantismo, viver na realidade. Se É fosse, possível, porque se eu consigo, você consegue, todo mundo pode conseguir. A gente tem que querer. Isso sim. A gente tem que querer Uhum, muito. E é isso que eu gosto de trazer para esse canal. Por mais que eu fale muitas coisas, que eu fale sobre triplo negativo, câncer hormonal, eu acho que o que a gente traz aqui nesse canal mais legal que eu sei que as pessoas admiram é essa vontade de viver, né? Independente de qualquer outra sim. coisa. E o sonho está englobado. Quando a gente para de sonhar, a vida perde a graça, né? Então, assim, para falar da minha amiga Elfriede, que sempre está aqui nesse canal, sempre, e ela falava a frase que eu mais gosto na vida, que é: os sonhos são ajustáveis. Então, não é porque você tem uma doença, não é porque você tem Exatamente. um problema de qualquer natureza, que você não pode ajustar os seus sonhos. É o que você falou. A Eufride fala de ajustar, falava de ajustar os sonhos, você falou de seguir uma rota, é tudo a mesma coisa. Às vezes a gente está indo por um É, caminho, mas acontece alguma coisa que você tem que ir por outro. E tá tudo bem. O outro pode ter mais dificuldade, mas às vezes fica mais gostoso, né? Então, Má, eu exatamente. amei falar com você. E assim, também, Ju, Continua. só para finalizar, lembrar que os sonhos, lembrar que os sonhos só para finalizar e para agradecer, né, todo mundo que está aqui, e agradecer você, que os sonhos, a gente não pode deixar eles só nos sonhos, a gente precisa realizar. Então, para poder criar novos sonhos. Ah, é? Então, tudo isso que a gente falou não tem sentido se a gente não colocar como meta realizar e criar novos sonhos. Então, todo dia é um dia para a gente pensar em sonho. E sonho não precisa ser uma coisa grandiosa que a gente não vai conseguir realizar. Sonho pode ser eu sair daqui e tomar um sorvete hoje com alguém que eu gosto, tomar um café gostoso, ter a companhia. Para mim, hoje aqui é a realização de um sonho estar com você conversando sobre isso. Então, muito obrigada. Ai, Marjorie, adorei. Eu ficaria aqui falando disso até amanhã, né? Mas eu vou trazer a Marjorie de novo, gente. A gente vai falar sobre um outro assunto. Eu tô com umas ideias com ela aí. Vamos ver se eu realizo um outubro rosa com este cabelo rosa. Vamos ver o que a gente vai aprontar. Oba! Mais um sonho, hein? Mais um Mas sonho. então, gente, é coisas que a gente inventa, que a gente quer fazer e dá para fazer. A gente é só colocar. Hoje, por exemplo. Eu estou num dia difícil, minha mãe está internada, minha mãe está numa UTI,
e eu fiquei com ela já um bom período do dia. Mas eu queria gravar muito esse vídeo, a gente está adiando há muito tempo, a gente queria fazer ao vivo e a cores e no fim foi pelo Zoom mesmo. E então hoje eu realizei sonhos também. Hoje eu me curei, porque quando eu faço essas coisas é sempre a minha cura diária. E é essa a mensagem que eu queria deixar para todo mundo, trazendo a Marjorie aqui, falando do balé. Gente, então eu queria agradecer muito a Marjorie. Eu queria dizer que esse vídeo vai para edição e a gente teve muito problema de internet, mas eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, mesmo travando, voltando, e eu volto com a Marjorie logo mais. Então, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo e a gente volta segunda-feira que vem. Beijo! Obrigada, Mar! Obrigada a vocês. Beijo.